Olá amigos, como estão? Tranquilos? Mais uma vez Leonardo e Simão chegando no pedaço para trazer mais um conteúdo bem gostoso que te ajuda no Enem e principalmente na escola da vida. Porque a vida, meu amigo, a vida não é e nunca será o seu todinho gelado. A nossa aula de hoje é sobre um assunto que rodeia a vida de todos nós cidadãos, um assunto que está impregnado na nossa sociedade, que é usado constantemente como ferramenta para criar estratégias políticas que afetam as nossas vidas. Apesar de toda essa importância, ainda continua sendo um assunto pouquíssimo falado nas escolas e nos barzinhos da vida. Estou me referindo ao biopoder e biopolítica, ambos formulados por um filósofo contemporâneo, chamado Michel Foucault. Não me pergunte quem sou e não me diga para permanecer o mesmo. Citei Foucault! Citei Foucault! Uhul! Nosso querido Michel Foucault nasceu em 1926 e foi visitar Papai do Céu em 1984. Mas isso era só para nos situarmos em que época ele se encontrava quando ele desenvolveu suas obras que revolucionaram o pensamento filosófico. A sua enorme contribuição para a filosofia fez com que o nosso amigo Michelzinho desenvolvesse um novo conceito sobre poder. Mas antes de tudo, o que é poder? Esse é o momento em que o seu cérebro dá aquela travada e você pensa: putz, eu sei o que é, mas eu não tô conseguindo te falar agora. Espera, é só comigo que isso acontece? Tá bom, desculpa o incômodo. Se olharmos novamente no nosso dicionário chamado internet, veremos que o conceito mais básico de poder é a capacidade de deliberar arbitrariamente, agir, mandar e também, dependendo do contexto, a faculdade de exercer a autoridade, a soberania ou império. Esse é um conceito bem simples, só para clarear melhor a nossa linha de raciocínio. Então, onde eu estava mesmo? Ah, lembrei, o novo conceito de poder. Continuemos. Antigamente pensava-se que o poder era algo fixado a uma determinada classe ou pessoa, mas Foucault vai chegar e dizer: joga tudo fora. Tenho em minhas mãos um novo conceito. Nesse seu conceito apresentado, o poder está disseminado e nele existe uma relação entre o ser que manda e o que obedece. Todos têm sua contribuição para o estabelecimento em alguma entidade governamental ou em um único ser. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que a nossa passividade perante a um governo corrupto contribui para que eles continuem usufruindo do poder. Em outras palavras, não fazer nada também é fazer alguma coisa. Foucault não irá apenas jogar esse novo conceito no peito da sociedade e falar: toma, te vira. Ele vai analisar a transição desse poder durante os séculos. No primeiro ponto falaremos do poder soberano, aquele poder oriundo da monarquia, do rei. A relação do soberano com seus súditos era voltada ao seu poder sobre a morte. Ou seja, ele decidia quem vive ou não. Em uma época em que não existe controle de natalidade, educação sexual, saúde básica, o soberano deixa viver, não se importando com o número de nascimentos em seu reino. Porém, ele faz morrer. Como eu disse antes, é ele quem decide nesse quesito. No segundo ponto, com a propagação do capitalismo, teremos outro tipo de poder, o poder disciplinar. Diferente do poder soberano que atingia a todos os indivíduos com a sua morte envolvida, o poder disciplinar irá focar no que o próprio nome já diz, na disciplina dos corpos e essencialmente sobre a mente do indivíduo, para poder assim encaixar a pessoa dentro de uma verdade estabelecida por quem detinha o poder. O objetivo aqui será a docilidade do ser humano, é transformá-lo em um ser incapaz de questionar a si mesmo e principalmente as atitudes tomadas por seus governantes. E para isso seria necessário a implementação desse poder na educação. Espera aí, acho que isso me lembra alguma coisa. Não, deve ser só coisa da minha cabeça. Mas por que toda essa disciplina agora? Porque, meu amigo, lembra que eu te falei que estava ocorrendo a propagação do capitalismo? Pois é, os corpos sofrem uma produção política, que não passa apenas pela sociedade como um corpo múltiplo, mas por cada indivíduo presente nela, fazendo com que um indivíduo tenha comportamentos automatizados e veja como normal.
Este faz com que os indivíduos sejam ao mesmo tempo produtos e produtores desse processo, o que afeta seu intelecto, que está identificado com tudo isso e vê como algo normal e cotidiano, sem muita profundidade ou explicação. Depois dessa breve explicação sobre o poder disciplinar, vamos pegar essa base que temos e ir para a obra Vigiar e Punir, do Foucault. Nela encontraremos um desenho de um panótipo. Mas o que diacho é um panótipo? São duas palavrinhas. Pan, que é tudo, e ótico, que é visão. Ou seja, é uma visão total. Você provavelmente já viu essa imagem em cenas na cadeia de filmes americanos. E esse esquema de prisão foi desenvolvida entrelaçada com o poder disciplinar, com a intenção justamente do indivíduo que está preso ali criar a autodisciplina. E como ela é criada? Porque ele não sabe se tem alguém ali no meio os vigiando. Então ele escolhe não ir contra as normas, só para garantir e evitar punições. Agora, só resumindo, caso alguém ainda esteja com dúvida sobre o que é o poder disciplinar. 1. Quanto maior a obediência, maior o poder. 2. A disciplina por meio da individualização dos corpos. 3. O processo da disciplina se dá por meio de normas e tarefas que cada indivíduo deve realizar. Tem um exemplo de vida que se encaixa com o que estamos conversando aqui e eu queria relatar para vocês. No meu 3º ano, eu estudava em uma sala que tinha 2 portas. Uma delas ficava no início, pela qual todos entravam, e a outra ficava lá no fundo, mas essa outra não abria. Eu acho que nem maçaneta tinha, não sei. Pois então, ficávamos naquela sala sem luz do sol por mais de 6 horas, todos os dias, de segunda a sexta no caso, sem contar com os 2 intervalos que tínhamos. E às vezes, quando a explicação estava chata, eu começava a viajar mentalmente. Olhava para os meus colegas e depois olhava rapidamente para a janela de vidro que tinha naquela porta do fundo. Aí, quando eu olhava de novo, eu pegava um susto com a supervisora olhando pra gente. E às vezes ela falava pra mim: "Te vira pra frente, menino". Para quem ainda não entendeu a relação dessa história com o poder disciplinar, eu vou tentar explicar. Aquela sala de aula, com aquelas 2 portas que tinham janelas de vidro, era um panótipo abordado por Foucault. Não sabíamos quando a supervisora ia dar as caras ou em qual porta seria. Então, para evitar a bronca, a gente se comportava. Quero dizer, a gente tentava. E já que o Léo tocou neste assunto, acho que é válido a gente dar uma olhada em como se forma a arquitetura de uma escola. Como vemos na tela, as salas ficam longe da quadra, simbolizando que há dias e local próprio para diversão, que ficam separados do local de produção, do trabalho, que seria a sala. Percebemos também que a lanchonete fica em outro ponto. Isso deixa claro que também há hora para comer e a hora de voltar ao trabalho, e que essa hora é bem cronometrada, mas logo depois de comer volta-se ao trabalho, e fica lá até a hora da saída. Se notarmos também o design interior de uma sala, veremos que as cadeiras dos alunos se voltam para o professor, simbolizando uma posição de poder perante os alunos, ele é a autoridade na sala de aula. Fora o fator que o Léo citou também da janela, mas tem outras escolas que utilizam de outros aparatos para vigiar os alunos, como câmeras, entre outros. E agora essa cabeça deve estar tipo, caraca, exatamente isso mesmo, meu Deus, faz todo sentido, minha vida toda é uma mentira. Sim, exatamente. A escola é uma instituição de disciplina que também exerce poder, bem como um manicômio, como presídio, como exército. Tão presente é o aspecto disciplinar que podemos dizer que vivemos numa sociedade que objetiva uma certa militarização, tomando o termo militarização como algo que porta extrema disciplina, com o intuito, como o queridíssimo Léo também já citou, de docilizar os indivíduos, tornar os corpos dóceis para serem facilmente moldados, por conta do costume imposto a vida inteira através do exercício do poder que é a disciplina sobre os mesmos. O corpo individual como máquina passa a ser disciplinado, e assim funciona a sociedade disciplinar. Para ficar bem claro, vejamos esta frase de Foucault. O poder não faz apenas vigiar e punir, mas ele incita, suscita, produz. E agora finalmente chegaremos no 3º ponto, no tema principal desse vídeo, que é o biopoder, o poder sobre a vida. Lembra que eu disse que o poder soberano seria basicamente o monarca decidir quem vive e morre? Pois é, aqui vai ser praticamente o oposto. O Estado irá se preocupar com a natalidade da população.
ele irá criar meios para fazer com que todos vivam. Mas que meios são esses? Vamos pegar um exemplo atual, o período de pandemia. O governo cria medidas de quarentena, isolamento, uso obrigatório de máscaras, vacinas, remédios, ou seja, tudo isso são meios que o governo usa para fazer com que a população continue viva. Isso, meus amigos, é a biopolítica. É uma forma bem resumida, é claro. São métodos usados para com que se gerencie a vida, seja pelo controle da natalidade, pela vacinação, métodos contraceptivos, tudo isso e muito mais acompanhado de campanhas, propagandas em prol da saúde pública. Exatamente o que o Léo disse. Podemos até pegar o exemplo mais evidente disso, que seria o que anda acontecendo na China. O Estado se utiliza dos meios de comunicação pessoais de sua população para monitorar quem está contaminado, quem esteve com alguém contaminado, se está em algum grupo de risco, e assim que toma suas conclusões a partir dessas medidas, bate na porta da casa das pessoas e inicia-se um tratamento ou concede um suporte médico. Isto é o poder se encarregando da vida de uma população. O corpo múltiplo, como população, deve ser regulado. Isso é a biopolítica atuando. Mas não devemos apenas achar que a biopolítica atua de forma cuidadosa e carinhosa de todos os indivíduos presentes na sociedade. Não, o biopoder e a biopolítica atuam também de outra forma sobre a vida. Podemos aqui tomar como exemplo a teoria da eugenia, que, segundo nosso caro Google, seria a crença no aperfeiçoamento da espécie via seleção genética e controle de reprodução. Em outras palavras, é uma teoria racista que quer dividir a sociedade em raças, definindo uma como biologicamente inferior e outra como superior. Tu deve estar se lembrando de alguma aula de história agora, não é mesmo? Pois é. Para Foucault, inclusive, o mais dramático exemplo do biopoder sendo exercido com base na eugenia, que levou até o limite suas ambições de desejo de purificação de uma raça em detrimento da eliminação de uma outra, foi exatamente o regime nazista, que primeiro quis exterminar uma raça e todas as outras que ela representava com a solução final, e logo após isso teve outro ato do governo de Hitler que também foi o poder sendo exercido sobre a população, ou seja, uma biopolítica. Foi quando ele estava sendo derrotado e deu a ordem no telegrama 71 de destruir as condições de vida do próprio povo alemão. Para ficar mais claro o motivo desses acontecimentos, vejamos a inserção do racismo como um mecanismo fundamental do poder. O conceito de biopoder, logo quando emergiu, coincidiu com o nascimento da teoria biológica da época, que viu o ser humano como uma espécie onde se tinha raças, e estas eram qualificadas como boas e outras como inferiores. E como o poder agora seria exercido sobre a vida, fica claro que o conceito de vida que tomariam seria o desta divisão de raças que surgiu no contínuo biológico do ser humano. Ou seja, agora o poder trataria a espécie, o que resultou na inserção do racismo no Estado, pois o poder é dele, mas não necessariamente exercido por ele, o Estado, mas pelas instituições presentes no mesmo. O racismo se torna, assim, uma tecnologia imprescindível, onde fica quase impossível que um Estado moderno funcione de forma que não passe pelo racismo, e este fato é conceituado por Foucault como racismo de Estado. O racismo, sendo parte essencial da estrutura do Estado moderno, sendo o racismo de Estado, serve como uma tecnologia usada para fragmentar a população e hierarquizá-la através do critério de raça, um critério, como vemos, de domínio biológico, julgando assim quem importa e quem não importa, em que parcela da população poder será exercido positivamente pelas instituições e em que parcela da população poder será exercido de forma mais brutal, como vimos que aconteceu nesta sexta-feira, dia 18 de setembro, no estado do Amapá, contra uma família negra, mais enfaticamente contra uma mulher negra, pedagoga, que exercia seu direito como cidadã de registrar o abuso de poder policial e, por conta disso, acabou se tornando vítima do mesmo. Violência, como vemos, efetuada pela Polícia Militar, uma instituição do Estado. Como vemos, as instituições não exercem poder de forma tão preocupada e cuidadosa quando se trata de determinada parcela da população, parcela esta que não se encaixa nos padrões raciais impostos pelo sistema.
Enfim, espero que tenham entendido, agradecemos por assistir até o final e esperamos que tenhamos ajudado vocês a desbravar a genial e careca cabeça deste maravilhoso filósofo que é Michel Foucault.